Paz do Senhor. Vamos passar para a palavra em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículo 29. Marcos 10, 29. O 29 e o 30, tá? Ó. No 29 diz assim: E disse-lhe... Opa, peraí. Estava no 9 e 29. Ó. E Jesus respondendo... o 28 fala assim, ó. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus responde pro Pedro aqui, ó. E pros discípulos, né? Ó. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, e que não receba 100 vezes tanto, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Pode pôr aqui, James. Irmãos, às vezes a gente precisa entender que Deus, Ele vai honrar a nossa vida por aquilo que nós temos feito. E eu acho que não temos feito muito, vou contar pela minha parte. Mas o que eu preciso entender? Que toda renúncia, seja renúncia pequena, seja renúncia grande, toda renúncia que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, pela palavra, pelo Evangelho, Deus vai honrar em nome de Jesus. O que Ele está falando para nós aqui, ó? Ó, no versículo 29. E Jesus respondeu e disse: Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos e irmãs, irmãs, filhos e propriedades, e com eles, nessa versão fala aqui, ó, e com eles perseguição, mas no futuro a vida eterna. Irmãos, às vezes, o que nós precisamos entender? Que a nossa vida é um tremendo desafio em todas as etapas da nossa vida, e muitas vezes nós fazemos renúncia não por nós mesmos. Algumas renúncias que nós fazemos porque nós carregamos o nome de Jesus. Há situações que nós perdemos no ar, que é perdoar, por conta do amor a Jesus. Aí ele está falando aqui, ó, presta atenção, filho, o seu trabalho não é em vão. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente faz uma retrospectiva da nossa própria vida. E aí a gente se depara com algumas situações. E aí a gente fala assim, nossa, tal situação eu vivi isso. Tal condição eu vivi desse jeito. Irmãos, Deus é poderoso para honrar a nossa vida em nome de Jesus. Baixa só um pouquinho. Ele é poderoso para honrar a nossa vida diante de cada situação. O que ele está falando? Ó, presta bem atenção. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho. Ninguém está falando para esse deixar renúncia por causa do Evangelho. Deus é poderoso para nos dar vitória em nome de Jesus. Às vezes tem coisa que a gente vai viver e tem coisa que às vezes no serviço, com amizades, em situações que nós fazemos uma renúncia. Não porque nós somos bons, não, é porque ele falou assim, ó,
Aqui ele está indo mais além, né? Eu estou trazendo para os nossos dias. Mas aqui ele tá indo mais além, que ele fala assim, ó, em verdade vos digo, respondendo disso, em verdade vos digo, que ninguém que há que tenha deixado casa. Irmãos, tem gente que deixa casa. Começa a ver uns vídeos aí de missionário. Como é a vida deles. A grande maioria. Tem alguns que tem uma vida um pouco diferente. Mas a maioria é no meio da selva pregando para índio. Outros vai lá para África, monta escola, monta não sei o que lá, monta um monte de coisa. Deixa a casa. Deixa a família. Tem uns que... Teve um casal que eu vi que eles já tinham mais idade, eu acho que os filhos já tinham crescido já, uma coisa assim. O que eu preciso entender? Que sendo coisa desse tipo, ou coisas de outras escalas, Deus ele é fiel para honrar. Não que nós estamos todo dia fazendo uma coisa, esperando receber uma honra, receber alguma coisa. Mas o que Deus está falando conosco? Ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do evangelho, e propriedades, o 29. Garantido Jesus, com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou bens por causa de mim e do evangelho, versículo 30, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. O que eu preciso entender? Nosso alvo é a vida eterna. Muitas vezes a gente precisa raciocinar que às vezes a gente quer ganhar, mas na verdade a gente vai perder. E quando a gente perde algumas coisas pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho, aí é que nós vamos ganhar. Às vezes a gente faz tanta renúncia, fala assim, nossa, estou fazendo tal coisa aqui, mas fulano não faz isso. Ciclano, então, fulano é fulano. Eu não posso comparar minha vida com o fulano. Às vezes, até no meio de irmãos, de outros irmãos, mas aquele irmão não vive assim. Então, o seu chamado é outro, o meu chamado é outro, em nome de Jesus. Deus nos fez uma proposta e nós aceitamos essa proposta de sermos servo. Às vezes a gente para com situações, você fala assim, Jesus, que coisa. Então, a gente vai receber. Muitas vezes existe coisa que se recebe com perseguição, com luta, mas Deus vai nos honrar. Eu estou esperando honra? Não, eu estou querendo aprender a se desprender daquilo que nos prende. Muitas vezes nós temos coisas que nos prendem. Bens, coisa financeira, ou coisa de sentimental, de sentimentos, de emoções, que nos prende. Aí Jesus nos dá a graça de nos desprender de algumas coisas. Mas o que ele está falando? Filho, eu vou te honrar. Nenhum trabalho é em vão no Senhor. Às vezes nós nos gastamos com alguma situação pelo amor do Evangelho, pelo amor de Jesus. Nenhum trabalho é em vão no Senhor. Olha só, no 1 Coríntios 15, 58. Portanto, põe no... 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecer firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor plenamente, consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Irmãos, eu me lembro que
algumas vezes eu vinha colocar a cortina. E tinha hora que eu tava pegando jeito, e era aquela de velcro. E aí no meio do caminho assim, ela soltava. Eu já tava quase terminando. Até eu pegar o jeito para colocar e não soltar, enquanto você tá colocando, o velcro vai pesando. E aí você pensava assim, nossa, puxa vida. Eu ficava pensando, né? Eu tô pensando hoje, mas na época eu não pensava dessa maneira. Mas quantas vezes a gente faz algumas coisas, aí de repente eu via outra coisa na minha vida acontecendo, uma coisa que eu não tinha capacidade de realizar. Mas muitas vezes eu tinha capacidade de vir fazer isso. E outras áreas da vida eu não tinha capacidade de resolver aquela questão, de acontecer tal coisa. Ó, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Às vezes até uma coisa simples dessa, porque eu acho que é uma coisa simples. Mas nenhum trabalho nosso é em vão no Senhor. Eu preciso entender que Deus é poderoso para abençoar, para mudar. Às vezes muitas vezes enfrentamos coisas. Não na minha casa, a gente não enfrenta isso que está todo mundo aqui, mas às vezes enfrenta situação e nenhum trabalho é em vão no Senhor. Nós nos mantemos ali e Deus é poderoso para nos dar a vitória. Às vezes, Deus, nossa, às vezes você para e pensa assim, você olha um pouquinho para trás e fala assim, Jesus, aconteceu várias coisas. No meio do caminho aconteceu várias coisas, teve situação que até foi culpa nossa, algumas coisas. Mas nenhum trabalho todo trabalho jamais será improdutivo. Nenhum trabalho nosso será em vão no Senhor. Às vezes um tempo que nós nos gastamos em oração, intercedendo por alguém, às vezes você não pode ir até lá e fazer o que aquela pessoa está fazendo, ministerialmente falando, mas eu posso interceder. Às vezes a gente não pode fazer isso aqui, mas pode ir lá ou ofertar, ou abençoar, ou levar alguma coisa. Às vezes a gente não consegue ir, mas Deus é poderoso. E às vezes a nossa oração chega, a gente, não, vou interceder por essa pessoa. Às vezes tem uma situação para acontecer, e às vezes com pessoas que muitas vezes nem conhecem o Senhor. Aí a gente entra na brecha e intercede por aquela pessoa, e Deus vai lá e coloca a mão. Porque tem um de nós intercedendo, clamando. Nenhum trabalho será improdutivo. Deus honra cada um e abençoa, e as coisas acontecem. Olha só, Mateus capítulo 16, 23. Vamos começar no 23 aqui. Mateus. Ó, o 16, 23. E Pedro, no 22, presta atenção. Jesus fala para os discípulos o que ele vai fazer. Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo. Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. O que Jesus falou que ia ser morto, ressuscitar o terceiro dia e tal, e padecer na mão lá dos escribas, dos fariseus, no 23. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Olha só, não é isso que eu quero falar, mas só para a gente entrar no contexto. O que o Pedro falou para Jesus e o que Jesus replicou para o Pedro. Vai lá, o 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me acompanhe. Vai lá. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, o que eu preciso entender? O que vai transformar a nossa vida é perder a nossa vida. Para onde que eu estou correndo?
Eu tô correndo para que lado? O lado que eu tô... Puxa, só assim. Vem, vem cá, vem, só vem, só vem, só vem. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará a verdadeira vida. O 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Não tem. Não tem. Pois que lucro terá uma pessoa, às vezes uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Às vezes eu e você estamos ganhando o mundo inteiro, mas a gente está perdendo nada. Que esse perder que eu estou falando é um objetivo, né? Com um objetivo. Um objetivo, né? Com um propósito de Deus. Um objetivo naquilo que nós estamos fazendo. A gente perde a nossa vida com um objetivo. O que ele está falando? Você deixou casa, você deixou pai, você deixou mãe. Você vai ganhar, nós vamos ganhar de novo. Agora, qual o objetivo? Pois que lucro terá uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Irmãos, muitas vezes nós estamos perdendo algumas coisas. Já pensou quando você quer sair? Você quer fazer alguma coisa do tipo? Você fala, não, peraí. Pensar aqui direitinho. Às vezes você faz a agenda nesse sentido. Não, tem alguns que eu vejo que costuma comentar a vida pessoal. Alguns falam lá, tal coisa, a gente marca assim, assado. Tem gente que a gente conhece, fala assim, não, vou fazer tal coisa, escolhe lá uma data, agenda tudo direitinho. Por quê? Porque vai perder a vida. Mas eu podia ir qualquer hora? Não podia. As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está falando para mim e para você? Perde a vida. Muitas vezes nós vamos perder. Não, peraí. Jesus, eu tinha oportunidade de sair ganhando nessa história, né? Filho, você tinha. Mas você vai ficar caladinho, engolir quietinho, por amor de mim. Às vezes a gente leva para muita coisa, né? Olha, se eu fosse que nem o pregador X, a missionária Y, que está lá na África, não. Às vezes a gente perde ficando quieto. Mas você podia ganhar, não podia? Podia chegar, dar uma resposta. Podia. Mas eu não posso não, sabe por quê? Porque eu vou perder a minha vida. Porque se eu tentar ganhar e conquistar, aí que eu vou perder. É isso que é esse o sentido. Vamos para a ilustração prática aqui, Põe aí no 1 Reis 17:2. 1 Reis 1 Reis. No versículo 2 diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Pode pôr a CF nesse, filho, aqui é melhor. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Vai até o 6. A gente pula, tá? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmão, pensa numa coisa fora do comum. Daqui a pouco eu vou chegar na outra mais estranha ainda. Imagina só. Por isso que ele está falando, quem tenha deixado o pai... Irmãos,
Às vezes você começa a conversar com alguns irmãos que vai para a África e chega lá, a cultura é diferente. A comida, o jeito de comer é totalmente uma coisa fora do comum. O jeito, né? A cultura vai lá para a África lá fazer trabalho. Tem gente que faz trabalho físico, né? Costura, essas coisas assim. E quando chega lá é totalmente diferente. Irmão, já pensou? Ó, você vai lá, eu vou ordenar os corvos que te sustente. Você vai beber água, ainda tem um pouquinho de água no Querite, vai para lá que enquanto tem água lá, eu vou te fazer, você vai se alimentar lá e eu vou mandar o corvo que leva pão para você. Irmão, quem perder a sua vida vai ganhar a sua vida. Ele está falando do que nós precisamos entender. Tem hora que nós precisamos fazer renúncia. Mas não, se eu perder aí que eu vou ganhar. O meu trabalho não está sendo em vão no Senhor. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou levar o fulano ali no médico, alguma coisa. Nós vamos trabalhar para Deus e Deus vai nos honrar. Agora, já pensou? Olha aqui o contexto. Ele dá uma palavra e diante dessa palavra ele tem que fugir e ir lá para a beirada de um não é um córrego, né, mas de um laguinho que já está secando, um veinho de água que já está quase secando. O que eu preciso entender? Eu colocar. Aí quando a gente fala assim, aí Jesus falou assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí a gente entende o que é buscar o reino. Nossa, perdi. Perdeu. Perdeu isso, perdeu aquilo outro. Perdeu. E agora, o que você tem que fazer? Agora eu vou lá pro Querite. O que você vai fazer lá no Querite? Eu vou lá, Deus mandou ir pra lá, eu vou. Aí eu preciso entender por quê. Tudo que nós temos aqui vai ficar. Não vai sobrar nada. Se Deus nos recolher antes, vai ficar para quem ficar aqui da nossa casa. Às vezes o vizinho lá, aí faleceu. Primeiro foi a mulher, senhora já. Aí o outro faleceu. Aí ficou lá a casa. Aí uma filha tá lá, a outra mora em outro lugar, mas ficou. Aí o que eu fiz? O que nós fizemos? Será que eu estou disposto a ir pro Querite? Você vai ficar no Querite aí. Mas Deus vai honrar. Ó, versículo 8. Põe aí no 8 aí. Vamos no 8. O que ele está falando? Qual é o primeiro texto? Quem deixa casa, mães, irmãos, terreno, tudo, ó. Então veio, aí secou lá a água lá. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmão, olha que coisa fora do comum. Já imaginou, irmão? Já imaginou? E chegar lá, não é a mãe dele. Ela não é a mãe, é uma viúva. Vai ser sustentado pela viúva. E de contraproposta também, a viúva teve uma ordem de Deus. Olha como é que é o negócio. Vai lá. A primeira parte foi dele, ó. Vai lá que eu vou mandar o corvo sustentar. Ele quem perder a sua vida, não podia estar num lugarzinho, comendo uma comidinha boa e tal. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele achou... viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Imagina só. Não tinha um monte de viúva lá? A mulher saiu bem na hora que o profeta chegou. Porque ela tinha uma ordem de Deus dentro dela.
Não adianta eu e você correr. Se a gente tentar correr, não vai, tem uma ordem dentro de nós. Então, volta aí o versículo outro, por favor. O versículo anterior, ó. Aí, esse aí. Ó, 1 Reis 17:9, ó. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, não tem, ó, é uma. Ó, tem um monte lá. Quando você chegar lá, você vai saber qual que é. Tinha uma ordem dentro daquela mulher, tem uma ordem dentro de você, em nome de Jesus. Você lembra da Maria, mãe de Jesus? Tinha uma ordem dentro dela, do José, tinha uma ordem dentro dele. O João Batista tinha uma ordem dentro dele. O Pedro, depois que viveu tudo o que viveu, tinha uma ordem dentro dele. Dentro de você tem uma ordem. E ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Coisa fora do comum. Ó, você não vai para outra viúva, você vai para que eu te mostrar. Aquela lá eu coloquei uma ordem dentro dela. Ah, tem uma outra aí. Peraí. Quem é você? Eu sou a Ana. E qual é a ordem que você vai poder de mim, Deus? A primeira é que eu vou serrar a sua madre. Para ver o que você vai fazer. Vou colocar uma ordem em você. Qual que é a ordem? Entregar seu filho. É? Então tá bom. Ô Deus, ó, se o Senhor lembrar de mim, tinha uma ordem. Dentro de mim, de você, tem uma ordem. Você tem a sua, eu tenho a minha. E não vai, se ela pede. Ó, vai lá, continua aí. Por favor. Ó. Então se levantou e foi a Sarepta, tal, traz-me, peço um pouco de água. O outro, 11. Indo ela, trazê-la, ele a chamou e disse-lhe, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, vai. Porém ela disse, vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. O que é comamos e morramos? Depois dessa daqui não tem mais nenhuma. Não adianta, eu vou preparar para mim e para o meu filho. Quem perder a sua vida vai ganhar. Quem deixou pai e mãe, filhos e filhas e perdeu isso, perdeu aquilo, vai ganhar. Eu não posso ficar só aqui nessa terra. E não é nada fácil, né? Perder muitas coisas, né? Às vezes a gente perde pouco, a gente perde muita. Mas não é nada fácil. Se fosse fácil, Deus chamava qualquer um para perder. Ah, vou chamar você aqui, vamos cá, vem perder o quê? Perder o seu tempo, perder a sua vida. Mas tem um segredo nisso aí, que ele já revelou na cruz do Calvário. Eu vou perder a minha vida por você. Ó, vou preparar para mim e para o meu filho para que o 13, comamos e morramos. Vai lá, o 13. E Elias disse, não temas, vai, ó, peraí. Na hora que você falou não temas, a ordem latejou aqui no meu coração. Qual foi a ordem? Eu não sabia, mas Deus eu senti de sustentar um profeta. É. Elias disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, fazes dele primeiro para mim um bolo pequeno. Já imaginou, Flores? Floresvaldo, serralheiro. Chegar numa viúva e falar, Deus mandou vir aqui, você vai sustentar eu. Já pensou? Não é fora do comum? A gente tá, né? Mas acontece. Porque tem uma ordem de Deus. Ó, dona, faz isso aí primeiro para mim, que Deus vai te abençoar. Irmãos, eu me lembro de uma vez, faz pouco tempo, que uma pessoa que me ajudou, essa pessoa, na hora de colocar o nome lá por mim, essa pessoa foi lá e colocou o nome. E eu me lembro que ele estava tentando comprar uma casa e não conseguia de jeito nenhum. E naquela ocasião, a renda dele tinha baixado todinha. E naquela ocasião ele pegou e deu o nome dele por mim. Irmão,
O cara, vizinho dele, falou, vai lá naquele condomínio que tem uma casa lá que vai servir para você. Não, falou assim, migão, nesse lugar aí, eu não consigo comprar nada. Os valores aí é lá em cima. Dentro do condomínio tinha outro condomínio de umas 8 casas. E ele tava com o score, né, baixo, porque era naquela época que ninguém trabalhava. E ele pegou e colocou o nome dele por mim. Irmão, eu falei assim, Jesus, como é que você vai honrar a vida dele? Porque eu não tenho como honrar, não. Comprou a casa num lugar que não podia. Porém, Elias disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim. Não é uma coisa não é uma coisa assim fora do comum? Você chegar para uma mãe solteira e falar assim, dona, é o seguinte, porque tem sem ordem de Deus não dá certo não. E é fora do comum também. Primeiro para mim, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Meu, que coisa! Ele tinha que ter uma ordem de Deus. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Você tem que ter coragem de ir lá. Tem uma ordem. Largou. A mulher pegou e largou o que ela ia fazer. Ela largou o que ela ia fazer e pegou e fez. Vai lá, o 14. Porque assim diz o Senhor. Faze primeiro para mim, né? Aí, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mas estava uma seca e a mulher não tinha condição financeira para ter suprimento até voltar a chover. Mas ela obedeceu uma ordem que estava dentro dela. O que ela fez? Ela deixou o que ela tinha e fez para ele primeiro. E o que Jesus falou? E quem deixa a casa, família, que receberá nessa vida e na vindoura e na vida eterna. A mulher não ficou... Ela ia passar fome. Ela ia comer e morrer. Mas Deus colocou uma ordem dentro dela. Deus colocou uma ordem dentro de você em nome de Jesus. E às vezes a gente fica preocupado em perder. E eu vou falar, vamos perder. Conforme nós vamos andando com Deus, nós vamos tendo capacidade de perder mais. Dependendo da ocasião, a gente quer perder menos. Mas dependendo da ocasião, você vai andando e fala, pra que eu vou ficar sustentando essa arrogância? Pra que eu vou sustentar essa intriga? Pra que eu vou sustentar essa tal inimizade? Não, é melhor eu perder a vida. Aí eu perdi, não, mas peraí, não, você é besta, você aguenta tudo, então eu aguento, porque Jesus chamou para isso. Aí foi lá e fez, e nunca, o 15 aí, pro 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Quem sustentou quem? Vai lá que eu ordenei uma viúva que te sustente. Irmão, ele liberou a palavra, Deus supriu. O que eu preciso entender? Eu vou perder aqui, mas eu preciso entender que Deus vai honrar. Que tenha recebido nessa vida e no outro. Se ele não fosse lá, não tem uma história aí de um homem de Deus aí, um pastor aí que não quis nem recolher a oferta e parece que a igreja não dava certo, que ele tinha uma condição financeira acima aí das coisas aí, quis fazer tudo sozinho e o negócio não funcionou. Por quê? Porque tem uma ordem dentro de você. E eu ordenei ali uma viúva que Deus colocou uma ordem, e a ordem é o propósito. Chega uma hora que você nem que Jesus falou, põe o último livro aí rapidinho, só aqui na tela. Chega uma hora que você fala e Deus já liberou as coisas. Então o Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, vai. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Versículo 21.
Põe lá no 21. Irmão, o que nós precisamos entender? A nossa vida é assim, ó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez-o retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Irmão, a gente perde a vida, mas vive algo sobrenatural de Deus. Como? Você coloca o cajado, Deus manda o vento. Você libera a palavra, Deus manda a farinha e o azeite. Tem uma ordem, e se eu não cumprir essa ordem, não tem contentamento. Então, eu vou perder algumas coisas aqui. E quando a gente fala perder, é um sacrifício, uma mudança de vida. E é muitas vezes, eu vou viver 100 vezes mais aqui, com perseguição, obviamente, né? Imagina só nos dias de hoje. Vai lá na casa da viúva. Ah, você viu aquele cara lá? É obviamente que nós estamos vendo em outros tempos. Mas, e se chega uma situação, Deus fala assim, ó, para aí. E acontece uma coisa desafiadora desse tipo. Ou de outra grandeza, não sei. Mas o que eu preciso entender? Quem tenha deixado pai, mãe, casas, isso, aquilo, que receba. O que nós precisamos entender? Corre para o lado certo, que Deus vai nos honrar de maneira extraordinária. Ó, tem uma palavra, ó, dona, a senhora falou aí que não tem nada para comer, né? Mas eu vou liberar uma palavra aqui agorinha. Liberou a palavra, a farinha não faltou, comeu ela e ele e a casa dela muitos dias, até o dia que Deus deu chuva, porque tinha uma ordem. Se eu cumprir a ordem que Deus colocou dentro de mim, eu vou viver as manifestações de Deus. Vamos perder alguma coisa? Vamos, claro que vamos. Sei por quê? Porque eu vou renunciar o que eu queria fazer e vou fazer outra coisa que Deus chamou para fazer. Mas aí a alegria, o contentamento vem. Porque você fala, nossa, ô Deus, eu liberei a palavra, ó. Tá uma seca danada e aqui não faltou nada. Por quê? Porque cumpriu a ordem. Perdeu, mas ganhou. Então Deus está cuidando de tudo, amém? Você ora, coloca o cajado que Deus vai colocar o vento em nome de Jesus. Glória amém? a Deus.